Olá, voltamos agora para analisar, conhecer, utilizar a barra chamada timeline, né, onde nós vamos fazer as edições lineares. Esse tipo de edição chamada linear justamente porque estamos numa linha do tempo, e ela segue sempre este curso, né, ela não faz retorno, volta e não vai para outros lugares. Existem outras edições em que se faz outros tipos de arranjo. Essa é a mais simples dela, basta sempre observar essa questão do tempo. Então nós vamos nos deter agora na timeline e por aí nós vamos. No software, então nós vamos ter sempre essa área, é possível eu melhorar a qualidade visual sempre, como eu já comentei em outra videoaula, nós podemos desvincular o canvas, né? Ou seja, essa área de trabalho nossa, esse espaço. O normal é sempre quando criamos um projeto a partir de uma gravação, que o editor seja iniciado com o tamanho definido de tela, né, para captura, ele já gera o projeto. É claro que quanto maior a captura que nós fizemos, maior o tamanho do arquivo. O Camtasia tem uma otimização importante e que, enquanto nós estamos editando, ele não chega a ser um arquivo gigante, né? Então, o ideal sempre é capturarmos com maior qualidade, tá? Maior tamanho, mas na hora de gerarmos essa saída depois, a gente vai ver como fazer uma saída desse arquivo, a gente vai ter que ter um cuidado para não gerar em tamanhos enormes, um tamanho tão grande assim, porque os arquivos vão ficar muito grandes. Para web, principalmente, a gente tem que tomar esse cuidado. Se vocês estiverem gerando videoaulas para serem entregues de uma outra forma, vamos dar um exemplo, num DVD, dá para ter mais qualidade e um tamanho de arquivo maior, mas nós vamos trabalhar considerando sempre que isso vai ser publicado na web, no Moodle, então tem que ter algum cuidado. O tamanho da tela é algo importante, onde nós definimos tudo isso aqui. Quando eu estou trabalhando na minha timeline, o meu grande auxílio está no Canvas, então, nesta área de trabalho. Aqui eu tenho o ícone de cursor, onde eu vou manipular as minhas camadas aqui. Ou seja, o que está selecionado na minha camada é o que eu estou manipulando lá. Quando eu clico aqui, estou manipulando o meu áudio e vídeo da captura da webcam. E quando estou aqui, estou manipulando agora, então, a minha tela do PC, no caso. A mão, ela pode também ser utilizada aqui para fazer movimentos, agora não dos objetos, mas do meu tamanho de tela, ou seja, da minha produção mesmo. Tá? Porque às vezes precisa, para dar mais conforto, fazer esse ajuste. Este botãozinho do meio aqui é onde eu faço o corte. Diferente da escala. Na escala, quando eu clico e altero a escala, eu estou levando todo o objeto para ser alterado ali, né? Em tamanho. Quando eu estou com a seleção de trim, eu faço esse tipo de corte aqui, ó, em que eu altero realmente o tamanho da minha área. Tá? Vou desfazer isso aqui para a gente continuar com a tela cheia, como estava. Eu estou, na verdade, fazendo um Ctrl Z aqui, só um voltar, né? Isso é possível fazer também, indo e voltando aqui, como em qualquer software de edição, desfazer. E neste botão é onde eu trabalho o conforto de visualização. Normalmente nós temos que trabalhar com tela cheia, porque é bem comum, deixa eu alterar aqui, olha só o que eu estou fazendo. É bem comum, às vezes, deixarmos um objeto fora da área de visualização, do canvas mesmo, e na hora de gerar a produção a gente vai observar isso lá. Então, trabalhem sempre com a visualização de tela cheia. Só realmente alterem isso aqui quando vocês tiverem a possibilidade de desanexar a área de trabalho aqui, o canvas. Quando eu tiro essa anexação, eu passo a ter ele solto e posso jogar para um segundo monitor e utilizar todo esse espaço que eu tenho agora, então, para o trabalho, né? E isso realmente é o trabalho ideal, como se trabalha com o Camtasia. Mas não é o nosso caso aqui. Vou lá e vou anexar ele novamente.
Bom, e outra área importante, por fim, relacionada ainda ao meu Canvas aqui, porque isso tem tudo a ver com a nossa timeline, são os Project Settings, ou seja, ajustes de definições do projeto, em que eu tenho o tamanho que eu estou gerando, né, e eu posso trabalhar com eles anexados. O cadeado significa que toda vez que eu alterar um desses valores, no caso a largura, ele vai alterar automaticamente a minha altura. Digamos que nessa situação que eu estou mostrando aqui, eu quero fazer uma alteração personalizada, né, e quero diminuir um pouco a largura para tirar essa área preta aqui. Então o que eu posso fazer? Eu vou chutar aqui em 1300 e observem que eu não quero mexer na altura, então desfiz o cadeado, 1300. Quando eu clico, ele diminuiu a área e diminuiu aquela largura ali. Pronto, está satisfatório. Ó, então deixamos assim. Se não estiver satisfatório, vamos ajustar. Normalmente a gente não altera tanto, trabalha sempre com um espaço de captura quando se trabalha com videoaulas. Mas no caso de uma edição de vídeo, que é bem próprio, assim, por exemplo, um tutorial, uma apresentação, uma narrativa, um documentário, nós temos que trabalhar em cima de um tamanho que nos interessa. O conselho para vocês é sempre trabalhar com tamanhos padrão, tá? Nunca utilizar a captura personalizada, porque isso vai facilitar na hora de ir para um outro dispositivo e evitar as barras pretas laterais. Agora, na timeline, vamos lá. Não vamos trabalhar com nenhum desses efeitos ainda, mas utilizar realmente a edição aqui. O exemplo que eu trouxe para vocês é de uma videoaula simples em que o professor ele está demonstrando como se fazer uma pesquisa no Google. Ele tem uma narrativa inicial, depois ele vai para a tela de apresentação. Então o que nós vamos simular aqui? Primeiro, em que eu vou fazer algumas alterações, apresentar ele com uma câmera maior de abertura, depois diminui a câmera e aí valoriza a área de demonstração. Por fim, a gente vai fazer um encerramento com a volta da imagem do instrutor. E alguns cortes que vão ser feitos, que são erros que são cometidos aqui. Com isso, a gente vai conseguir demonstrar a utilização da timeline em todos os seus recursos mínimos aqui, né? E os suficientes para vocês editarem as aulas. Como eu trouxe isso de uma gravação, ele traz normalmente para mim aqui a tela de fundo, traz a webcam, e a webcam traz junto o áudio e o vídeo. Então, nós podemos trabalhar assim, mas eu costumo sempre e normalmente fazer uma divisão, ou seja, eu separo o áudio do vídeo, porque a gente precisa dar um volume e tudo mais. Mas, nesse caso, como nós estamos iniciando, eu vou só demonstrar como nós trabalhamos com esses dois itens aqui. O grande referencial para os nossos cortes sempre é o espectro do áudio. Ele que nos localiza exatamente onde temos que fazer os cortes. Tá? Então, essas ferramentas principais, nós temos camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Como as camadas se organizam em ordem, neste caso estou com a câmera sobreposta à tela do navegador. Se eu inverter, eu passo a tela no fundo. Esse é um clique e arrasto com o mouse. Eu simplesmente clico e arrasto e eu troco a ordem. Esses botões próximos aqui são importantes porque enquanto eu estou trabalhando, às vezes, para evitar de eu fazer uma alteração desnecessária em algum deles, a gente pode fechar o olho, ele fica indisponível. É como se não existisse. Mas no momento que eu habilito, eu trago à tona. Até em projetos maiores, em que a gente às vezes quer que um objeto fique aparecendo ou não, a gente pode trazer isso tudo para o projeto, deixar indisponível e só habilitando no momento que é necessário. Tá? Alguns trabalham assim, fazem um projeto padrão com abertura, com finalização, deixa isso ocultado, trabalha e no final só habilita antes de produzir. Tá? Tudo que tiver fechado o olho aqui não vai ir para a finalização do projeto. O cadeado, ele bloqueia, na verdade ele não deixa que faça alteração alguma aqui, certo? Mas ele fica aparecendo. A diferença entre um e o outro é que este aqui indisponibiliza e oculta. Este bloqueia, mas eu continuo vendo, mas não deixa que eu faça alterações. Ele proíbe a edição.